Aí vieram algumas discussões, eu disse, gente, vocês estão utilizando as traduções em português. Se você for pro texto original, você vai ver que o sentido é mais profundo. Não é que está errado aqui, é mais profundo. 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala no primeiro Adão, que o primeiro Adão é o primeiro homem. Só que a palavra grega é anthropos. E isso passa a ter um significado teológico profundo. Primeira humanidade. E Adão, a palavra hebraica é Adam. Pode significar homem em alguns textos conforme o contexto, mas o significado essencial dele é humanidade. E ele fala que Jesus é o segundo anthropos, segundo humanidade, mas fala que Jesus é Adão também. Se aqui tem o primeiro Adão, primeiro homem, Jesus é o segundo homem, que Adão que vocês acham que Paulo fala que Jesus é? Paulo fala o último Adão. Qual é o raciocínio teológico aí? Adão inicia a raça adâmica que rebelou-se contra Deus, primeira humanidade. Jesus sendo a segunda humanidade, o último Adão, ele encerra essa raça e inicia uma nova raça. Aí a igreja, ela precisa ser considerada não apenas como um grupo religioso, mas uma nova humanidade. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Que alegria te receber aqui, ter parado no nosso conteúdo. Primeiro eu quero me apresentar, se você ainda não me conhece, se você não conhece esse cara aqui do meu lado também. Meu nome é Diogo Screminho, sou o host aqui do Plenicast, e esse é meu irmão Hugo Screminho, o outro pessoal. Host aqui. Estamos juntos aqui já no episódio, acho que acredito 107 ou 108, que é esse daqui. Gravando podcasts e aprendendo muito aqui. Muito. E hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente, a gente vai aprender mais ainda. Bom, quero te pedir aquilo que eu sempre peço, que não te custa nada, é baratinho, aí é R$0 para você me ajudar. Se você puder curtir esse conteúdo, compartilhar, se inscrever em nosso canal, comentar esse podcast aí também, o que você está achando daquilo que a gente está falando aqui, vai nos ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante, para que o YouTube possa entregar para outras pessoas e para que ele chegue ao máximo de pessoas aí, beleza? Se você quiser comprar bíblias e livros com o melhor preço do Brasil, com a melhor entrega, com agilidade, com rapidez, você pode comprar aqui na plenitudedistribuidora.com.br. E se você deseja revender produtos, nós temos um setor de atacado aqui para te atender, plenitudeatacado.com.br. Você pode entrar em contato com os nossos consultores, você vai ser muito bem atendido e vai poder também trabalhar na revenda dos produtos. Isso aí. Se você também quiser, tá pensando que tinha esquecido alguma coisa. Se você também quiser ouvir esse conteúdo, ele está disponível em todos os streamings aí de música, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Você também pode ouvir essa entrevista, porque por vezes tá aí na academia, tá fazendo alguma coisa, dirigindo, não pode assistir o vídeo, mas você pode ouvir. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apresentar o meu convidado aqui hoje. Hoje estou recebendo aqui o Lourenço Stélio Rega ou Rega? Rega. Geralmente é esse. Lourenço Stélio Rega, ele é escritor, teólogo e eticista, neto do missionário Charles Cooper, iniciou cedo sua trajetória cristã, licenciado em filosofia e bacharel e mestre em teologia, mestre em educação e doutor em ciência da religião. É especialista em bioética e análise de sistemas e é missionário do CEPAL e membro da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. E hoje nós estamos recebendo ele aqui para tratar sobre essa obra aqui, a Bíblia e como ela chegou até nós. Seja muito bem-vindo, irmão Lourenço. Bem-vindo, irmão Lourenço. Obrigado, é uma alegria estar aqui hoje, um privilégio poder estar com vocês, conhecer também aqui, que eu não conhecia, né? E então é um privilégio nosso estar aqui. Sempre ouço falar da plenitude, mas nunca pude estar aqui, então, uma alegria. Agora já sabe o caminho já. Já pode sei o vir caminho. Pô, irmão Lourenço, como o senhor decidiu aí, essa obra é do John Mayer, né? John Min. E o senhor decidiu, então, usar essa obra e como o senhor estendeu ela, deixou ela mais completa. Por que o senhor decidiu pegar bem esse texto aí, esse livro? Bom, esse livro, ele praticamente já caiu em domínio público e eu tenho um amigo que é também aqui amigo da editora, que é o Marcos Simas, um dos maiores consultores editoriais evangélicos do Brasil. E Marcos chegou para mim e disse, olha, Lourenço, o livro, a Bíblia e como chegou até nós, vai completar 100 anos em fevereiro de 2024.
E então você não queria ampliar essa obra, enfim, rever e transformar a obra, né? Então eu falei, sim, vamos trabalhar. E aí então passei a trabalhar com a obra e reler o material todo, né? E ele foi publicado originalmente num formato menor e com 70 páginas, a primeira edição, né? E aí fomos trabalhar, avançar uma área. Quando eu fiz graduação em teologia, eu acabei me especializando em Bíblia, especialmente em grego. Aliás, escrevi uma gramática de grego, que hoje ela é um livro, um dos mais vendidos de línguas, né, de ensino de grego, Legal. publicado pela editora Vida Nova. Eu acho que vendeu mais de 50 mil exemplares. Uma gramática de grego em português. Segundo o Simas, em termos proporcionais, em termos mundiais, ela é uma das gramáticas tops no mundo, né? Que legal. E então, aí a gente pode falar sobre ela depois, porque ela segue uma estrutura de ensino diferente das gramáticas, inclusive internacionais. Aí eu falei, bom, a Bíblia, eu trabalho com Bíblia desde a minha formação na graduação, e aí fui trabalhar e eu notei que era necessário atualizar o livro, não só do ponto de vista do acordo ortográfico, mas também atualizar em termos de conteúdo, porque ele vai contando a trajetória da Bíblia, não só como texto original, no hebraico, aramaico, Antigo Testamento e grego no Novo, mas também como um livro que foi traduzido em diversos idiomas. Sim. Só que chegou um dado momento que, claro, o autor faleceu e parou. E aí, então, nós fizemos essa extensão. Hoje, não sei se tem no mercado um livro com atualização em relação às traduções e versões. Aliás, eu faço diferença entre tradução e versão, né? Depois a gente pode falar. E aí, então, nós atualizamos. Eu acredito que está bem atualizada, só não inclui a NVI 2023 por conta também de todo o embrólio e situação que está vendo com ela. A gente depois, se tiver tempo, podemos comentar. Sim. Fiz questão de não incluir, né? Mas tem as diversas edições de Bíblia em português. E, além disso, eu percebi que também precisaria ser atualizado com relação ao próprio processo de tradução. Sim. Então, em português, para o público comum, não existe a explicação sobre as equivalências de tradução. Sim. Porque a grande pergunta é por que temos traduções diferentes? E uma maneira de responder é estudando equivalência, que a gente pode também tratar daqui a pouco. E aí é um livro que nós fomos trabalhando todo esse processo, não só histórico, mas técnico também, né? E então o livro acaba tendo mais de 140 páginas, num formato maior, portanto, seria, se contássemos no formato dele original, mais do que o dobro, né? Então, nós fizemos a revisão, a atualização e a ampliação. E o legal é que o neto do John Min é conhecido meu. Que legal. E aí apresentei o projeto para ele, antes de encaminhar para a Editora Geográfica, que acolheu o projeto de uma maneira fantástica, inclusive com uma apresentação imitando o coro logo na capa, né? Aqui você pode ver na câmera, né? É bem interessante. Já no palpar do livro você se sente atraído para ler, né? Fora os formatos internos do livro, né? O próprio layout do livro, dando a ideia mesmo de histórica, né? Então, conversei com o John Neto e falei, olha, temos essa obra, trabalhamos atualizando, ampliando, levei para ele um impresso ainda em formato Word e falei, você não quer fazer o prefácio da obra e a biografia do seu avô? E ele fez isso. Que legal. Então foi uma parceria com o John, e se você for ver aqui no início, né, já tem o prefácio dele, eu faço a apresentação e o prefácio é a edição comemorativa, ele que faz. O John Edwin Main, que ele então fez, e a obra então passa a ter um colorido atual. Completou 100 anos em fevereiro do ano passado, e agora vamos ver quanto tempo mais dura. Durar pelo menos mais uns 200. Vamos ver, temos que ir atualizando. Porque é porque os processos também de tradução, muitas coisas são dinâmicas, né? Muito. Tem novas traduções que já estão sendo trabalhadas no Brasil. Eu mesmo estou trabalhando em alguns processos. E aí, nas próximas edições, é só atualizar aí os capítulos, né? Então, na realidade, ele traz ao leitor brasileiro
vamos dizer assim, um conteúdo bem atualizado em relação ao que é a Bíblia. Legal. Ele não é um comentário bíblico, esse é o ponto. Ele é um livro sobre a Bíblia, né? Sim, histórico da Bíblia. Histórico da Bíblia, exatamente. Quando a gente pensa em história da Bíblia, como foi esse processo histórico de formação da Bíblia? Porque a Bíblia ela veio sendo formada há milhares de anos, né? Como foi esse processo histórico dela, de formação? Então, eu trabalho muito com uma concepção, e eu separo no livro o autor da Bíblia, que é Deus, e o escritor, que são os humanos que Deus inspirou, né? Então, nós temos esse processo. E há uma série de discussões sobre a autoria de cada livro, etc. E esse livro não trabalha. Ele não é um comentário, como eu disse, bíblico, né? Então, quando você vê a preservação dos manuscritos, especialmente no Antigo Testamento, o processo tem uma certa precisão, né? E conta a história, que, inclusive, que quando o copista terminava a cópia do original, né, do original que ele recebeu, que era também cópia, eles destruíam aquela cópia já estragada, de tanto manuseio, para que não houvesse erro, né? Então, isso foi passando de geração em geração dos copistas daquela época, né, judeus, e a precisão, inclusive, havia contagem de palavras para que se saber se cada parte estava copiada direito. Então, a precisão do Antigo Testamento ela é bem interessante. Então, você tem poucas discussões do que a gente chama de crítica textual. O que é crítica textual? A crítica textual é uma área de estudos que não é necessariamente teológica. Ela é uma área de estudos que vem da área de tratamento de textos antigos, né? Então, o trabalho é saber qual a exatidão daquele texto que você recebeu. Você tem uma série de manuscritos e qual é a exatidão dele em relação ao possível texto de origem. Então, você tem o texto de origem e tem o texto de trabalho final que foi ali, depois ele é recopiado e assim por diante. Então, a crítica textual ela foi se desenvolvendo com algumas técnicas científicas para determinar essa precisão. Então, a crítica textual em relação ao Antigo Testamento, ela não tem tanto trabalho quanto a do Novo. A do Novo, a produção das cópias foram feitas de maneira mais aleatória e não tão linear, né? E aí, então, os textos passam a ser produzidos. Bom, primeiro, Antigo Testamento. Primeira tradução do Antigo Testamento foi para o grego, chamada Septuaginta, porque acredita-se... Muitos judeus migraram para Egito, especialmente ali na região de Alexandria e aquelas regiões. Então, se decidiu fazer uma tradução do hebraico para o grego. E aí foram feitas as inclusões de livros naquela época que eram livros chamados de deuterocanônicos, os que foram considerados canônicos ou aceitos depois. Deutero, do grego, é o segundo, né? Depois, vamos assim, numa linguagem bem simples. E aí, então, esses foram incluídos, tá? Então, isso é a Septuaginta, que foi traduzida. Tem toda uma história, uma história que não se sabe totalmente a exatidão, que foi feita em 70 dias, o que é bem complicado você fazer sem ajuda de digital, né? Sim. Mas é a história que diz, por 70 sábios que conheciam o hebraico e o grego, né? Então, não se sabe exatamente essa história. Primeira tradução da Bíblia, do Antigo Testamento e da Bíblia toda foi em grego, né? E esses deuterocanônicos que foram incluídos são os mesmos que a Igreja Católica usa até exato. hoje? Que depois passam para a tradução latina chamada Vulgata. A Vulgata tem Antigo e Novo Testamento, né? Então, o que acontece? Aí eu faço a diferença entre tradução e versão nesse livro. É uma questão minha pessoal, né? Uma definição minha didática pessoal. Porque a tradução é quando eu tenho um texto de origem e eu vou traduzir para um segundo idioma, um idioma de destino. Então, isso eu chamo de tradução. Sim. Então, alguns falam versão Septuaginta. Não, para mim é tradução Septuaginta. Agora, se eu pego essa tradução Septuaginta e a partir dela eu faço uma série de outras traduções, eu chamo isso então de versão, que é o segundo passo.
Por exemplo, em português, depois eu já vou voltar para o texto original do Novo Testamento. Por exemplo, em português, você tem a tradução de Almeida, foi terminada em 1751, e depois as versões de Almeida, que vieram para diversos países de fala portuguesa. Nós temos no Brasil a tradução, a versão Almeida Revista e Corrigida, a RC, você tem a ACF, você tem a ARA, Almeida Revista Atualizada, a NA, que é mais recente, Nova Almeida Atualizada, né? Então, isso para mim são versões. Agora, quando você tem uma tradução do texto original, de origem, portanto, de fonte, para um outro idioma, é tradução. Por exemplo, quando você fala em NVI, Nova Versão Internacional, em português, né? Para mim já seria tradução, porque o trabalho todo foi em cima do texto original. Sim. Nova Versão Transformadora. É nova tradução transformadora, na realidade, tecnicamente. Não vão querer mudar, sim. Não vamos querer mudar isso aí, mas de qualquer maneira, tecnicamente seria isso. Então, agora eu volto para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele chega para nós em grego, koiné, que é um grego que já não se fala mais, bem antigo, que ele era um grego popular, tinha o grego clássico e tinha o grego falado no dia a dia, né? No cotidiano, né? O colóquio do dia a dia. Sim. Então, esse era o grego koiné. Há uma história paralela, mostrando que o livro de Mateus provavelmente tenha sido escrito em aramaico. Mas não se tem uma prova cabal e não há um manuscrito original disso, né? Então, o Novo Testamento foi sendo produzido, né? Enquanto o Antigo Testamento, no Concílio de Jamnia, de 90 anos depois de Cristo, ele é um concílio não necessariamente cristão, ele estabelece o cânon, isto é, os livros aceitos do Antigo Testamento. Cânon vem da palavra grega vara, quer dizer, a vara de medir. Né? O Novo Testamento, ele vai ter isso, um processo ao longo do tempo sendo desenvolvido de aceitação como livros aceitos, ou a canônica do Novo Testamento. E aí foram produzidos os manuscritos. Como a igreja precisava, digamos, os líderes da época precisavam ler a história de Jesus, ler as cartas paulinas, joaninas, petrinas, etc., etc., eles então começaram a produzir os manuscritos com cópia, sem a mesma precisão das cópias do Antigo Testamento. Que nós entramos na patrística, né? Ali os pais da igreja. Isso. Você tem manuscrito que atravessa a patrística, né? E aí, então, entra todo um trabalho de crítica textual. A ideia é aproximar-se o máximo possível daquilo que se supõe ser o texto original, porque não existe mais texto original, no sentido de texto que saiu da pena do autor, que nós chamamos de autógrafos, né? Produzidos pelo próprio autor, da palavra grafo é escrever, do próprio autor em si, não existem mais. Então, o que acontece? A crítica textual é uma ciência que auxilia a aproximar esses manuscritos o máximo possível do texto autógrafo, que não existe mais, percebe? Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de exegese, interpretação de um texto. Primeiro processo é você trabalhar com a crítica textual, determinar qual é o texto. Percebe? Qual é o manuscrito que você vai usar? Ou família de manuscritos. Tá. Aí entra uma outra abordagem. Você tem famílias de manuscritos que são próximos, digamos, do texto em si. Você tem famílias. Você tem a família alexandrina, bizantina e assim por diante, né? Então, são manuscritos que às vezes têm até uma data um pouco delongada, mas que foi provavelmente cópia de uma base de texto. Por exemplo, você vai pegar... Aí começam as diferenças de tradução. Não é? Que é uma pergunta que eu dei. Por que existem traduções diferentes? Sim. Começa aqui. Você pega uma tradução de Almeida, equivalente em espanhol, Reina Valera, equivalente em inglês, King James Version, e você vai perceber que elas têm uma certa equivalência de conteúdo. Elas partem de um chamado família bizantina, que produz o chamado textos receptos ou texto recebido. Outras traduções mais recentes, elas trabalham com o texto alexandrino.
que é chamado também de texto crítico. E aí, quando você pega a NVI e a NVT, tá, você vai trabalhar com este tipo de abordagem, né? A fonte passa a ser esse texto. A Almeida, a NA, por exemplo, ela já faz um mix disso, percebe? De manuscritos, né? Ela faz um cotejamento, como a gente diz também, com os manuscritos. Num caso desse, quando há diferença, e aqui que entra já o primeiro imbróglio com a NVT, a NVI 2023, você geralmente faz uma anotação editorial. Ou põe itálico, ou põe colchetes, e o texto fica ali, porque a Bíblia, esse é o ponto que nós precisamos entender, a Bíblia é produzida para a igreja. Sim. Ela não é produzida, a tradução bíblica, para os especialistas. Sim. Nós temos o texto original. Por exemplo, eu tenho aqui, eu uso muito a Olive Tree, né? Sim. E eu tenho a Logos também, mas eu prefiro a Olive Tree, em que eu trabalho, não sei se a câmera vai conseguir pegar, não sei se você consegue pegar aí, consegue? Joga um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. Então você vê aqui que eu tenho o texto em português e embaixo o texto em grego. Eu estou aqui no texto de Mateus 27, percebe? Nesse caso, quando eu vou trabalhar como alguém da área, eu vou tocar aqui, por exemplo, em português, numa palavra, ele já vai me dar em grego a análise dessa palavra. Se eu vou embaixo, aqui embaixo, no texto grego, deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Como se fosse um strong, né? Mas ele segue o strong em si, que é uma codificação de palavras aceita mundialmente. Aqui embaixo, eu aperto em grego e ele vai me dar a análise da palavra. Eu só não estou conseguindo. Ele vai me dar a análise da palavra tecnicamente, mais profundamente que aqui. Então, para mim, tendo uma tradução bíblica ou não tem problema. Sim. Para outros especialistas também. Então, a Bíblia, ela é produzida para o nosso povo. Sim. E esse é um ponto que quem vai traduzir a Bíblia, a equipe de tradução, que é um trabalho muito árduo. Toda equipe tem esse trabalho, seja qual for. Ela precisa entender esse processo. Qual é o meu público destino? Meu público destino é a igreja, o povo em si, que estabeleceu também uma certa cultura de compreensão do texto, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que o povo não necessariamente tem a obrigação de conhecer esses dilemas de manuscritos e textuais. Sim. Então, é padrão técnico de equipes de tradução, que são equipes bem maduras, de fazer a anotação editorial quando há diferença de manuscritos. Porque essa discussão o povo não precisa ter, a não ser aqueles que querem ter. Então, aí temos livros especializados. Então, esse livro, por exemplo, explica isso. Exatamente, uma linguagem simples e fácil. Tá? Então, eu diria para você que o Novo Testamento foi sendo produzido de maneira não tão linear e controlada. Para complicar mais, o texto grego, naquela época, era escrito em letra maiúscula, chamada uncial, sem sinalização, pontuação, sem acentuação. E todas as palavras coladas umas às outras. Mas eles liam. O hebraico, por exemplo, eram letras maiúsculas, não tinha vogais, só consoantes. Eles liam, porque era costume de ler. Os pontinhos embaixo vêm depois. Que são, aí já é um trabalho avançado. Uma atualização, né, da língua também, né? Na realidade, isso ocorreu depois, mais à frente, para facilitar em si, né? Para que houvesse facilidade de leitura, percebe? Sim. Então, se você pega manuscritos bem antigos, o livro não colocamos isso, porque para não ser muito técnico, na minha gramática até eu coloco alguns exemplos, você vai ter tudo amontoado, escrito, que se lia normalmente. Na minha gramática de grego, Novo Testamento, não tem Antigo, né? Então, eu diria para você que tudo isso, o povo não tem obrigação de saber. Então, como tradutor da Bíblia, nós precisamos acessar o povo de maneira que o povo entenda. As questões técnicas, como de manuscritos, faça uma anotação, um itálico, um asterisco, coloque entre colchetes. O padrão tem sido colocar entre colchetes. E aí evitaria
todo um dilema em si, que eu creio que a NVI 2023 acabou trazendo, né, nessa discussão. Mas aí é uma outra questão que eles têm que resolver. Né? Assunto. Ô, Lourenço, e como que foi a decisão dos textos canônicos que vai ficar de fora da Bíblia, no nosso cânon, né? E o que não vai ficar? A Bíblia católica tem uns livros a mais e a Bíblia protestante nossa não. O que acontece, nesse livro necessariamente a gente não trata disso, né? O que acontece é que no Novo Testamento não há essa dificuldade, né? Tá. No Novo Testamento, os livros são semelhantes, tá? Mas ao longo do tempo, a história bem detalhada e longa, ao longo do tempo foi se entendendo em manter o que é chamado de cânon hebraico ou judaico. Tá? Então, no cristianismo se estabeleceu essa compreensão e então trabalhou-se com a Bíblia hebraica e não com a Septuaginta. Sim. Na hora que se vai traduzir isso, a Vulgata então vai se basear mais na Septuaginta. Entendi. Bom, para mim particularmente, né, você talvez possa... Essa é a história em resumo. Para mim particularmente, como que eu entenderia de aceitar o cânon da Bíblia hebraica, tá? Do cânon da Septuaginta, ou que foi adotado mais adiante pela Vulgata. Quando Jesus, em Lucas, já ao final, vai falar para os apóstolos, para os discípulos naquela época, né, ele utiliza o cânon hebraico. Quer dizer, eu estou aqui em Mateus 27, mas rapidamente eu vou para Lucas, e é interessante que nós, evangélicos, possamos entender esse processo. Só vou localizar o versículo aqui. Está aqui. Lucas, você que está aí me ouvindo, né, me assistindo, se puder abrir a Bíblia em Lucas 24, 44, esse texto diz assim: a seguir, Jesus lhes disse, quase se despedindo dos discípulos, são essas as palavras que eu vos falei, estou lendo agora usando a Almeida Revista Atualizada. As palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então você tem aqui no Antigo Testamento, às vezes você usava o principal livro como representante de uma parte da Bíblia hebraica dividida em 3, né? Então, Moisés, o Pentateuco, e os profetas e os salmos que representavam os livros poéticos. Então, Jesus utiliza o cânon hebraico, percebe? E aí, em seguida, ele abre entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Percebe? Então, eu chego à seguinte conclusão: por que eu vou utilizar um cânon diferente do que Jesus utilizou? Sim. Percebe? Então, essa é a minha posição, a parte da história toda que temos aí, né? Quando nós vamos para o grego, voltando lá para o Novo Testamento, Lourenço, nós então temos essas diferenças de tradução, inclusive algumas bíblias, como a CEF, por exemplo, não traz alguns textos, né? Ou traz no rodapé marcado qual é esse texto, porque considera-se um acréscimo em versões mais novas. Isso. A gente pode dizer que esses acréscimos são acréscimos de copistas ou que deixaram faltando realmente em outro texto? Então, na crítica textual há uma discussão, uma norma, um princípio de que provavelmente o texto maior é o menos próximo. Alguns não aceitam essa abordagem, tá? Mas a regra diz isso, porque se tenta mais explicar o texto, percebe? Então você tem aí alguns textos clássicos disso, né? Você tem a narrativa da mulher adúltera, que em João, no final do capítulo 7 até João 8, os primeiros versículos, né? E então os manuscritos da família alexandrina, ou texto crítico, não tem essa parte. Você tem o texto bem famoso, que é Marcos 16, 9 a 20. Você tem o texto curto, você tem o texto longo e você não tem o texto. São 3 possibilidades, tá? Particularmente, nesse caso, eu fui trabalhar e percebi que a primeira vez que aparece esse texto, não sei se foi descoberto o manuscrito mais recentemente, mas a primeira vez que aparece esse texto é numa tradução copta, ou
egípcia. Egípcia, né? Tá? Então, esse texto é um texto, por exemplo, que há uma grande discussão, né? E então, o que eu diria para você é que, geralmente, na abordagem crítica, ela entende que textos mais longos podem ter sido acrescentados para explicar. Se você pega o texto Receptus, que já vem da família bizantina, a explicação é outra. A explicação é que isso é um texto que está mais próximo do texto original em si, que não leva em conta essa regra crítica em si. Como essa tradução, a ACF, a ARA, Almeida Revista Corrigida, como a revista, a tradução, a versão, né, a King James, e a versão também a Reina Valera, vem da mesma fonte, em geral tida como texto Receptus, na história geral desses textos. Então elas acrescentam, elas trazem, não é que acrescentam, trazem esse formato. Sim. Percebe? Talvez a pergunta que mais ajudaria nisso seria textos, qual porcentagem de textos em que há dúvidas no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento não há tanta essa questão. Mas se você pegar a Bíblia toda, os especialistas dizem que são cerca de 2% de textos que você não tem certeza. Você pode discutir diversos textos, como esse que eu discuti. Mas você chega a 2%, mais ou menos, de textos que você realmente não tem convicção. Ou pegando uma família alexandrina, bizantina, ou outra família menor. E que são textos que também não mexem na centralidade do evangelho. Essa é a grande explicação. Eles não mexem em doutrinas principais, tá? E além de não mexer em doutrinas principais, esse texto geralmente tem uma equivalência em outro texto. Sim. Percebe? Então, são textos que não nos trazem preocupação em si, para a gente que trabalha com isso o tempo todo, né? Então, a gente não tem essa preocupação em si por conta disso. Bom, a questão é você também partir da sua concepção de inspiração das Escrituras. Sim. Se para você a Bíblia é inspirada por Deus, por isso eu faço diferença entre o autor e os escritores, é uma coisa, né? Se para você é um livro literário, apenas histórico, essas questões não são relevantes, né? Então, eu diria para você, no meu caso específico, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, não só contém ou não só expressa uma parte da palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus naquilo que Deus quer que a gente conheça, que a gente saiba. Sim. E é interessante, isso também não está no livro, que você vê inúmeras confirmações hoje, não só arqueológicas. É verdade. Você vê confirmações da neurociência. Sim. Escrevi um artigo recentemente, se alguém quiser receber é só mandar aí um oi para vocês e vocês me pedem, sobre neurociência e ética, mostrando textos bíblicos que são corroborados pela própria Bíblia. Foi feita uma pesquisa, eu explico nesse artigo, não é muito longo não, foi feita uma pesquisa científica procurando demonstrar por que as pessoas cometiam desonestidade e deslizes. Descobriu-se que uma parte do cérebro chamada amígdala, não é da garganta, é claro, a amígdala cerebral, ela produzia uma série de reações, eu diria, de incômodo para a pessoa. Começaram a perceber que se a pessoa permanecesse agindo de maneira ilegítima, a região do cérebro chamada amígdala parava de incomodar a pessoa. Essa foi a pesquisa. Então, no meu artigo, eu explico o seguinte, eu tenho aí 2 fatos bíblicos. O primeiro, Romanos 2,14, fala da lei de Deus gravada na pessoa. Tá? Geralmente, do ponto de vista da teologia, a gente pensa de uma gravação de Deus proposicional, verbal. Sim. E eu comecei a entender que, nesse caso, Deus trabalhou do ponto de vista orgânico também, não só racional. Esse é um dilema da teologia, trabalhar muito com racionalidade. E isso vem do tomismo na Idade Média e especialmente da modernidade, o racionalismo, né? Sim. Então eu percebi que Deus gravou a verdade dele, a lei básica dele, eu diria, na linguagem de Jung, daquele psicólogo, psiquiatra, um arquétipo de origem, de matriz da vida, em nossa mente,
também do ponto de vista orgânico interno, né? Bom, você tem atualização do seu celular, não tem? Sim. O meu foi atualizado. Eu sou da religião Android, não sou da religião Apple. E aí, o meu foi atualizado agora para o Android 15, o último, né? E a interface do usuário é 7.0, a última. Então, eu diria para você que ele foi... você tem no sistema de informática, você tem a gravação base na próprio hardware, que a gente chama de firmware. Teólogo e analista de sistema, né? Isso não é fraco não, hein, velho? Em seguida, você tem o sistema operacional básico, né? E depois você tem os aplicativos em cima, nessas camadas para facilitar. O firmware é da máquina. E na minha maneira de entender, Deus gravou no nosso firmware, no nosso hardware, os princípios básicos de vida, que eu chamo de matriz da criação. Tá? É o arquétipo humano. Princípio de sobrevivência, princípio de respeito, princípios de valoração moral, né? Que na teologia chamamos pelo latim imago Dei. Percebe? Então Deus gravou tudo isso no nosso firmware, nosso hardware, né? Na nossa máquina. E essa máquina, quando a gente se desvia de uma situação, né? Ou pela desonestidade, ou mentira, etc., ela mexe. Com um certo tempo, ela para. Aí eu peguei um segundo princípio, onde Paulo fala da consciência cauterizada. Sim. Você entendeu? Quer dizer, não são só provas arqueológicas, mas hoje provas do ponto de vista da neurociência, né? Então você tem hoje digamos, um ferramental gigantesco em si. Agora, por outro lado, eu creio na Bíblia como inspiração, porque é uma questão de crer. Uma questão de fé mesmo. De fé. Entende? Acho que foi John Stott que escreveu um antigo livro, né? Crer é também pensar, né? Então, eu não penso para crer, eu creio para pensar. É a minha maneira de entender, né? Agora... Opa, desculpe aí. Isso é algo que não pode ser dado por homens, isso é dado por Deus para nós. Né? O que acontece? Essa questão de crença, né, que está por trás de tudo isso, né, é um fato que você fala, mas porque você é religioso. Tá. Então, existe na filosofia uma área chamada epistemologia. A epistemologia é uma área que explica se é possível conhecer a verdade e se é como acontece. E a parte disso vem um fundamento mais ainda numa camada inferior, que é o que a gente chama de axioma. Vamos chamar, como um filósofo, eu creio que da USP chamou, de grau zero do conhecimento. Eu estou partindo aqui desse sofá ou dessa mesa, a partir dali é que eu vou discutir, não abaixo dali. Sim. Isso é chamado de axioma, ou fonte de verdade para nós, né? Ou grau zero do conhecimento, né? Você fala, bom, é porque você é religioso, você parte desse conhecimento. Não, não é por isso. Se você parte da física, de uma ciência chamada ciência dura, né, ela também parte dessa abordagem. Você vê, a física tem tido uma série de alterações, que é uma ciência dura, né? O núcleo dela é duro, você prova fatos a partir de certas teorias. A física tem alterações gigantescas. Mais recentemente que eu digo, alguns séculos atrás, você tem teorias físicas da física e você vai ter a teoria da relatividade newtoniana, que hoje, em grande parte, ela tem um questionamento com a física quântica. Sim. Eu não estou falando de religião, estou falando de dados científicos, né? Então, tudo parte de um axioma, de um grau zero do conhecimento. O meu grau zero do conhecimento é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é meu ponto de partida. Sim. Você percebe? Embora possa assim, não partir disso. Podem partir que não creem na Bíblia como palavra, Bíblia. como um livro histórico. Você partiu de uma outra base. Sim. Você entendeu? Mas sempre você vai partir de um ponto de partida, né? Mesmo nas ciências exatas que a gente diz, né? Percebe? Então, não sei se a gente fugiu um pouco, mas é todo esse conteúdo que está por trás da própria compreensão da Bíblia como palavra de Deus. Né? Quando a gente pensa nas traduções bíblicas, nós temos aí diversas traduções. Nós podemos dizer que as traduções mais antigas, você pega aí uma Septuaginta, uma Vulgata, as traduções, King James, a original, nós podemos dizer que elas são melhores do que essas traduções atuais que nós temos?
Nós entramos agora num outro campo muito interessante, pouco discutido aqui no Brasil, a não ser pelo trabalho dos especialistas, né? Que o livro trata. Tá? Então, há um capítulo aqui em que nós tratamos da equivalência de tradução. Né? Que vai ser lá pelo capítulo... Começa no capítulo 6, capítulo 7. O capítulo 7 vai ter na página 50 a equivalência de tradução. O que é equivalência de tradução? Na equivalência de tradução, você tem o idioma de origem e o idioma destino. Tá? Então, estou falando por enquanto em idioma. Então, aí eu tenho uma equivalência, pode ser literal. Nesse texto, por exemplo, que eu tenho aqui, eu tenho o chamado texto interlinear aqui. Deixa eu ver onde que está. Está aqui, ó. Não sei se a câmera consegue pegar. Aqui você vê o interlinear em grego e em inglês embaixo. É uma tradução equivalente. Tá. O ponto de partida e de chegada é o texto original. Mas eu tenho um texto de transição, que é o inglês. Existe em português. A Sociedade Bíblica do Brasil produziu todo o Antigo Testamento em 5 volumes e o Novo Testamento em um interlinear. Você tem o texto original, hebraico e português, grego e português. Você não segue uma sequência de compreensão do português. Você segue uma compreensão do texto original. Tá? Então a tradução é literal mesmo, palavra por palavra. É uma equivalência chamada equivalência literal. Tá. A preocupação aí é dar ferramenta para você ler aquele texto, e geralmente quem é especialista que vai entender. Por quê? Porque digamos, a modelagem gramatical, o formato é diferente dos idiomas. Tá? Então você tem um texto, vou pegar o Novo Testamento, é mais fácil explicar. Você necessariamente não segue sujeito, complementos, predicado e complementos. Por exemplo, no grego, se eu quero enfatizar um objeto direto, eu ponho ele em primeiro lugar, antes, inclusive, da conjunção que une a frase anterior. Eu vou enfatizar isso. Então, não é importante a ordem, porque as palavras elas são flexionadas, e na flexão da palavra, elas já indicam para mim se é objeto direto, indireto, se é um artigo definido, indefinido, se é um verbo, não é, e que esse verbo pode ser um adjetivo verbal com um particípio. E assim por diante. Meio complicado, parece, mas não é. Ouvindo tudo isso, eu lembro como eu não gostava da aula de português. Entendeu? Eu ia bem. Então, quando eu faço uma equivalência literal, eu vou seguir essa sequência. E aí a tradução fica incompreensível. Sim. A preocupação é com o texto original, não com o texto destino. Então, essa é a equivalência literal. Quando você manda isso para um texto destino, você tem que fazer adaptação, porque não bate, né? A língua, a tradução não é direta. Você tem que fazer uma semântica do texto, né? Na realidade, você vai trabalhar agora com a equivalência formal. Você entendeu? Entendi. Ou verbal, é um outro nome que se dá. Entendi. Por que é formal? Porque eu vou pegar esse texto na ordem dele natural, tá? E vou pegar esse texto e transpor o texto numa ordem própria do idioma destino. Mas ainda eu estou mantendo o que é adjetivo aqui, adjetivo aqui. Entendi. O que é substantivo aqui é aqui, o que é verbo aqui é aqui. Tá? Então isso é equivalência formal, da forma. Tá. E verbal, porque eu mantenho a compreensão verbal do destino. Verbal não só verbal, verbal no sentido de fala e de expressão. Agora, a linguística, a partir de um certo tempo, e o grande campeão nisso chama-se, já falecido, aliás, eu fui, inclusive, tive o prazer de conhecê-lo, tive uma aula com ele quando eu era professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Eudine Naida. Eudine Naida é um campeão para tentar trazer princípios da linguística para a tradução bíblica. E aí surgiu que naquela época era conhecido, nas décadas de 70, 80, de equivalência dinâmica, que hoje ela é conhecida como equivalência funcional, mais recentemente equivalência comunicacional. Tudo isso está aqui no livro, a partir da página 50. O que é isso? Eu vou pegar não o que está escrito só no texto, eu vou entender o texto para saber qual é a mensagem desse texto. Qual a essência desse texto. E vou pegar essa mensagem, essa essência, e traduzir para cá. Eu não vou manter a equivalência da forma, mas do conteúdo.
Percebe? Eu sei que você está pedindo, me dá um exemplo, né? Eu acho que você está perguntando Eu estou pensando numa versão aqui que eu ia perguntar para o senhor. Na minha cabeça está vindo... Na minha cabeça veio a Bíblia Mensagem. Não, aí é diferente. Peraí, vamos chegar lá. Tá. Eu estou trabalhando agora com que naquela época, no Brasil, surgiu a Bíblia na linguagem de hoje, BLH. Hoje, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A BLH foi feita onde depois eu ocupei como deão da faculdade e diretor da faculdade. Ocupei aquela mesma sala. Acompanhei o trabalho em si. O que eles fizeram? No Brasil, quem foi o grande campeão que trouxe essa tecnologia para o Brasil, também amigo meu pessoal, e aí tem uma história longa com isso, com ele, Dr. Robert Bratcher. Robert Bratcher era brasileiro, filho de missionários, e que emigrou aos Estados Unidos e se especializou em hebraico, especialmente, e linguística, de tradução bíblica. Então, ele trouxe toda essa tecnologia da Sociedade Bíblica Americana, ligada, como na Sociedade Bíblica do Brasil, da United Bible Society. Então, ele trouxe... Para você ter uma ideia, eu tenho tudo isso no meu arquivo, você tinha 19 passos a dar para traduzir cada versículo. 19 passos. Depois houve a simplificação, creio que reduziram para 13. Assim, bastante. O trabalho de uma tradução formal já é gigantesco. A comissão soa, perde cabelo e assim por diante. Tá? Já você seguir 19 passos para cada versículo, já é outro processo. Mesmo que você reduza para 13. Eu creio que foram 13, mais ou menos. Então, o que acontece? A grande preocupação é tornar a Bíblia compreensível no idioma destino. Não só no idioma destino, para o povo destino. Porque enquanto eu trabalho com a tradução formal, eu estou preocupado com o idioma. Agora eu estou preocupado com as pessoas. Agora eu vou para o leitor, não só para a leitura. Percebe? Então, eu diria para você, um texto que eu poderia usar como exemplo, depois disso vem um outro especialista que aplicou isso para a ética, que é a minha área. Tive o prazer de ter aula com ele, foi um dos orientadores meus do mestrado em teologia, no campo de ética, e ele trabalhou com isso, transportando para a ética. Muito interessante que essa abordagem vai para a ética, e na ética isso é fundamental. Então, o que acontece? Você pega aquele texto, que se alguém vier te pedir, a capa dele também é um vestido. Com certeza esse texto não serve para mim, vai servir para minha esposa, porque ela usa vestido, sim. Eu não uso. Eu estou dando um exemplo muito simples, mas existem outros mais complexos, percebe? Então é necessário que você compreenda esse processo. Eu estou, talvez, distante da forma do texto, mas dentro do próprio texto em si. Percebe? Então, é necessário que eu trabalhe também nesse ponto de vista para compreender esse tipo de tradução. Por isso que você pega uma NTLH, ela é bem diferente em si. Tá? Bom, entre a equivalência formal e a equivalência, vamos chamar aí, comunicacional ou dinâmica ou funcional, você tem hoje no Brasil a NVT, que ela é uma equivalência otimizada. Nos Estados Unidos, quem usa isso é a CSB, a Christian Stone Bible. Tá? Pena que não temos ainda em português. Ela também trabalha num caminho. Se eu tenho aqui a formal e aqui a dinâmica, eu tenho mais ou menos aqui a otimizada. Entendeu? Que ela pega e navega, ora aqui, conforme o texto. Sim. Jesus chorou, não preciso nem saber que equivalência eu vou usar. Tá? Agora, aí vamos para a Bíblia Mensagem, de Peterson. Né? Ela já é uma equivalência livre. Portanto, ela é uma equivalência livre, porque eu estou preocupado com o destino, com o leitor de destino, que ele compreenda bem. Aí o processo e toda a tradução é uma interpretação. Alguns acham que não é, mas é uma interpretação. O que acontece? Nesse caso, vai ser produto de quem interpretou. Aqui, eu tenho na página 83 um quadro inédito em português, onde nesse quadro eu coloco as 4 equivalências. A otimizada eu não quis abrir muito, porque seria só praticamente NVT. Alguns acham que a NVI
seria otimizada, mas ela estaria pertinho da otimizada. Entendi. Percebe? Então, aqui vem toda essa explicação. Mais do que isso, se você pegar esse livro, se você pegar a partir da página 53, eu faço o seguinte, 54 já aparece exemplos de diversos textos bíblicos. Eu começo com Gálatas 1,16, revelar o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Que história é essa, consultar carne e sangue? Eu fui no açougue, né? Bom, a equivalência funcional dinâmica diz revelar a mim seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. Eu não fui pedir conselhos a ninguém. Muda bem, né? Muda bem, mas o sentido permanece. Sim. Porque consultar carne e sangue na interpretação significa consultar pessoas. O que eu tenho aqui é uma sinédoque. É uma figura de pensamento. Então, nesse caso, eu falo parte, carne e sangue, representando o todo, a pessoa. Já a equivalência mista otimizada da NVT, revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Você tem uma proximidade da equivalência da NTLH. Sim. Tá? Já a equivalência livre, que é a NBV, revelar o seu filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios. Quanto a tudo isso que me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma pessoa. Aí você diz para mim, não é a mesma coisa tudo? Mas fica mais fácil. Você percebe? Sim. Agora, a partir disso, você tem de compreender um outro processo que, nesse caso, o ponto é toda tradução é uma interpretação, porque para eu ler o texto, eu preciso compreendê-lo. Para compreendê-lo, eu tenho que interpretar. Não tem saída. A não ser que eu faça uma equivalência literal, aí ninguém entende. Sim. Você entendeu? Esse é um tabu, talvez a palavra não seja essa, mas é a que me lembro agora, que se criou, percebe? Então nós vamos ter sempre o elemento da interpretação, não vai ter jeito. Por isso, essa pergunta que você me fez, que eu levei todo esse tempo a responder, ela precisa ser compreendida na prática, né? Ali no chão do trabalho. Né? Hoje, qual o senhor considera a melhor versão brasileira? Bom, se você fosse meu aluno de grego, eu diria o seguinte, a melhor versão é a tradução é que você vai fazer. Aquela que entendeu? O Espírito vai te falar. Aquela que você vai estudar, traduzir, você vai poder explicar por que você traduziu daquele jeito, né? Qual que o senhor usa hoje? Por incrível que pareça, é a que eu vou traduzindo. Eu uso NVT, NVI, a NA, entende? Às vezes a ARA, né? Eu trabalho com essas aí, mas eu quero saber o que é o texto original. Então, eu vou trabalhar no texto original. Sim. Você percebe? Hoje, você tem traduções boas. Né? Se você quer uma tradução mais próxima de você, a NTLH ajuda muito, tá? E depois você pode trabalhar tanto com a NAA, se você tem uma concepção mais clássica do idioma, né? A NAA te ajuda muito. Né? Uma de transição, a NVI vai ajudar também. Né? E o mais recente, um trabalho também bem feito, né? Todos esses trabalhos que eu estou citando foram bem feitos. Legal. Você vai ter aí a NVT. Então é um trabalho também muito bem feito. Então depende do seu estilo de leitura. Eu pego desde um estilo mais aberto, NVT, aliás, a NTLH, a uma versão um pouco mais clássica, com termos um pouco mais complexos, a ARA, ao meio da revista atualizada. Uma transição você ficaria entre a NAA e a NVI. Percebe? Mas eu quero usar a Bíblia Mensagem. Tá bom, então você vai usar eu diria assim, uma Bíblia livre. Sim. Eu não tenho como construir teologia em cima de nenhuma das traduções. Agora que eu vou entrar num outro dilema, né? Como você constrói teologia, né? Recentemente eu estava ajudando a Convenção Batista Brasileira a fazer uma discussão sobre a declaração doutrinária. Aí vieram algumas discussões, eu disse, gente, vocês estão utilizando as traduções em português. Se você for para o texto original, você vai ver que o sentido é mais profundo. Não é que está errado aqui, é mais profundo. E no texto original é algo mais profundo. Você está pensando aí, me dê exemplos. Eu vou pegar um exemplo que é bem interessante, né?
Um exemplo que não traz assim muita discussão, eu usaria Gênesis 2:18. As traduções nossas me parecem que parte mais da Septuaginta do que do texto hebraico. Mas esse texto é um texto que cria um pouco de impasse com algumas pessoas. Eu vou pular lá para o outro lado da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo final do capítulo, você tem Paulo falando da nossa vida, digamos, depois da ressurreição. Mas antes disso, ele fala no primeiro Adão. Que o primeiro Adão é o primeiro homem. Só que a palavra grega é anthropos. E isso passa a ter um significado teológico profundo. Primeira humanidade. E Adão, a palavra hebraica é Adam. Adam pode significar homem em alguns textos, conforme o contexto, mas o significado essencial dele é a humanidade. É o ser humano genérico. O ser humano em si. Tá? Então, Adão é a primeira humanidade. Primeiro anthropos. E ele fala que Jesus é o segundo anthropos, segunda humanidade. Mas fala que Jesus é Adão também. Se aqui tem o primeiro Adão, o primeiro homem, Jesus é o segundo homem, que Adão que vocês acham que Paulo fala que Jesus é? Qual seria a lógica? Primeiro. Segundo? Fala aí. Você acha que é o segundo? Segundo Adão. Paulo fala o último Adão. Então, qual é o raciocínio teológico aí? Adão inicia a raça adâmica que rebelou-se contra Deus. Primeira humanidade. Sim. Tá? Jesus, sendo a segunda humanidade, o último Adão, ele encerra essa raça e inicia uma nova raça. Interessante. Aí a igreja, ela precisa ser considerada não apenas como um grupo religioso, mas uma nova humanidade. Muito mais profundo. E aí eu vou conseguir conectar uma série de ensinos bíblicos a partir desses... São 1 ou 2 versículos. Ele me abre uma janela. Por quê? Por que Jesus fala em sal da terra, luz do mundo? Por que Paulo fala que somos embaixadores de Cristo? E por que nós pregamos o evangelho que transforma e não está transformando vidas? Olha só onde eu já cheguei. Só por causa de um versículo de 1 Coríntios capítulo 15. Ou nós estamos pregando o evangelho falso, que não transforma nada, um evangelho que é só um cartão magnético para eu acessar a porta do céu, sim, quando Jesus voltar. Ou, se você quiser usar uma linguagem comercial maior, uma pólice de seguro contra incêndio do inferno, e está resolvido. Então não existe transformação de vida e o resto do Novo Testamento vai para o espaço. É mais do que uma garantia, né? É uma mudança de vida radical. Sim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada domingo... Não, desculpa, a cada domingo não, isso é o 5º evangelho. A cada dia, siga-me. Toma sua cruz e siga-me. Em geral, os comentários dizem simplesmente: toma a cruz e siga, mata o seu ego na cruz. Mas espera aí, Jesus não falou siga-me na cruz e para aí. Siga-me, toma sua cruz e me siga. Depois que ele foi crucificado, o que aconteceu com ele? Sofreu, depois morreu, depois foi sepultado e depois ficou na sepultura, foi ressuscitado. Olha, a partir de 1 Coríntios 15, lá no fim, eu já falei Mateus 13, 5:13 em diante, que é sal da terra. Já fui em Paulo, falando embaixador de Cristo. Agora eu estou em Lucas 9:23. E agora eu vou mais um texto. Você já leu Romanos 6:4? Se você está aí, para a gravação, lê lá. O texto vai dizer o seguinte. Assim como, mais ou menos, né, ele vai dizer, vou fazer uma paráfrase agora. Assim como fomos mortos ou crucificados em Jesus, vamos ser ressuscitados nele. Para quê? Para ganhar uma etiqueta denominacional, uma etiqueta religiosa, uma etiqueta... Não. Tudo bem, isso é realidade cultural nossa, denominação, sim, igrejas, não estou questionando isso. Mas viver em novidade de vida. Se é novidade de vida, nova humanidade. Fechei o ciclo todo aí. Percebe? Isso tudo olhando o texto original de 1 Coríntios 15. A partir da palavra anthropos, humanidade, e Adão, humanidade. Primeira humanidade, decaída,
e a segunda humanidade restaurada. Por isso que, agora eu vou dançar um pouquinho mais aqui na Bíblia, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criação. O texto grego diz nova criatura, um novo ser. E aí o Apocalipse deixa de ser um livro do fim dos tempos para ser o início de um novo tempo que eu não tenho dados, a não ser o que está escrito. Sim. Eu fui dar uma palestra aqui em Campinas para os jovens da minha igreja sobre o Apocalipse, e eu falei, vamos estudar Apocalipse. É o livro do fim do mundo? Não, um livro de reiniciar. Vamos no celular. Quando o seu celular está em pânico, o que você faz? Vai no botãozinho, reiniciar. Do ponto de vista técnico, ele recoloca as variáveis de funcionamento, zera tudo conforme o padrão de fábrica. Sim. Nova criatura significa voltar ao Éden, padrão de fábrica, plano da criação. O centro de tudo é a criação e Deus. Percebe? A salvação passa a ser conserto. Se o meu carro está quebrado, eu tenho que levar na oficina. Sim. Conserta, para pôr de volta na pista. Pôr de volta na pista é voltar ao Éden. Tudo de um texto. Nós partimos de 1 Coríntios capítulo 15. E que ainda mesmo voltando agora nesse momento, nós não ficamos com a aparência ou com a mentalidade de Adão, porque nós somos ainda uma natureza parte caída. Né? Exato. Romanos capítulo 7, versículo 18. Quero fazer o bem Sim. e não consigo, porque o pecado habita em mim. E lá quando Paulo usa carne, não é carne, sarx no grego, é natureza humana. É natureza pecaminosa. Aliás, Romanos, quando você vai no texto original, só em Romanos eu verifiquei cada palavra pecado, no grego hamartia, cada palavra pecado no Novo Testamento inteiro. Indo numa concordância, né? Eu fui lá, cada versículo. Eu notei uma diferença em Romanos. Toda vez que Paulo fala em pecados, ele está falando de atos. Toda vez que ele fala pecado no singular, ele vai falar da natureza humana decaída no Éden. Por isso, Romanos 12, 2 fala o que mesmo? Sobre a renovação de mente. Renovação de mente. Metanoia. Não é nem metanoia, a palavra acho que é metamorfos, né? Que é mais profundo. Metamorfol. Que é mais profundo. O verbo grego é mudança radical. Que é mais profundo que metanoia ainda. Mais profundo, Por isso que o cristão, Filipenses 4:8 diz, tudo que é justo, tudo que é puro, se algum louvor existe, alguma virtude seja isso que ocupa o pensamento. Agora eu vou para a neurociência. A neurociência ensina que pensamentos funcionais trazem relacionamento e construção de redes neurais funcionais. Então, a Bíblia tem tudo isso. Agora, eu vou deixar de crer num livro desse? E o senhor, como estuda ela teologicamente de uma maneira mais profunda, o senhor teria todos os motivos para não crer. Claro, claro. E eu não vou procurar na ciência algo que prove a Bíblia. Eu vou entender a ciência e descubro, poxa, isso está tendo sintonia com o que eu já li aqui. Espera um pouquinho. Né? É esse o ponto, percebe? Agora, ainda pensando em traduções bíblicas, quais traduções em português são muito perigosas para um cristão? Então, eu diria para você, em português, a gente tem tido uma boa vantagem de termos traduções numa faixa, né, num range que a gente fala em inglês, até que bem. Você pega tanto a Almeida, que eu diria que é mais clássica de todas, a RC ou a ACF, né? E você pega lá no outro extremo, estou falando agora equivalência, tá? Não são extremos de erros, mas são equivalências. A NTLH, né? Eu não estou trabalhando com a equivalência livre, eu tenho dificuldade de usar a equivalência livre para uma produção teológica. Né? Então, se você tem uma faixa bem interessante, né? Talvez você vai falar para mim, mas e a King James, né? Bom, aí eu vou chamar de versão, porque é um trabalho a partir do inglês. Sim. Entendeu? Então, você acha que ela é útil ou não? Tem pessoas que gostam, né? É uma questão de gosto pessoal. Sim. Eu, particularmente, no meu trabalho, eu não utilizaria uma tradução que não fosse o texto original. Seja ela que eu for. Tem a Peshitta, que é um trabalho bem feito também. A BV Books trabalha com isso, né? Mas é um trabalho
técnico que para o estudioso é interessante saber. Eu não vou ler Peshitta, eu não tenho treinamento para isso, mas tem uma tradução em português, então vou trabalhar com aquela, percebeu? Eu quero me aprofundar um pouquinho mais na King James. Posso pegar o inglês, tendo habilidade no inglês, ou se não tenho, vou pegar o português para conhecer aquela versão, mas não necessariamente a Bíblia em si. Entendeu? Então, do ponto de vista técnico, por isso que eu chamo de versão. Sim. Essas versões, elas não vão me ajudar. Pode ser que ajude alguém. Sim. Percebe? Então, em português, com exceção desse comentário que eu fiz, destas versões, né, eu diria que temos uma certa segurança a depender do seu desejo, de você querer algo muito clássico ou algo um pouco mais aberto. Tá? É claro que aí você tem um outro dilema, eu não diria dilema, mas uma outra camada, que é você seguir um texto Receptus, de família bizantina, né? ou você seguir digamos, um texto crítico. Aí já é uma outra discussão muito técnica mesmo, e que a gente já comentou aqui agora. Né? E se alguém receber uma traduções do Novo Mundo, o que ele faz com ela? Então, aí, como eu trabalho com o público evangélico, né, eu não estou trabalhando com, digamos, outras possibilidades. Sim. Que a Testemunho de Jeová teria essa Bíblia. Tá? Eu tenho um exemplar lá em casa e não tenho cotejado, mas eu diria para você o seguinte, a grande pergunta é qual foi a estratégia utilizada? Sim. Quais foram as fontes utilizadas? Né? Então, eu não tenho essa informação. Então, eu prefiro não usar. Sim. Eu prefiro trabalhar em nossas traduções evangélicas mesmo. Numa tradução evangélica boa, a Bíblia de Jerusalém é um bom trabalho feito também, muito bom. Embora tenha todos os livros deuterocanônicos no Antigo Testamento, mas necessariamente eu diria para você que é um trabalho geralmente muito bem feito. Tá? Eu tenho uma elogia bastante. Bíblia de Jerusalém. Quando a Bíblia chega ao Brasil, eu acho legal a gente pensar nisso. É um capítulo só sobre isso aqui. Né? Nós, então, temos os jesuítas que chegam aqui. Isso. E que Bíblia eles trazem, que eles usam aqui no Brasil? Como é o início da Bíblia no Brasil? Bom, na realidade, esse trabalho sempre é a partir da Vulgata, no caso dos católicos. Tá? Mas a Bíblia chega ao Brasil, no capítulo 9 a gente fala, com um trabalho que foi realmente avançado, ou como a gente pode dizer, ele foi mais distribuído a partir do trabalho de João Ferreira de Almeida. Tá. Que esse trabalho foi concluído em 1751, depois da morte dele, e no livro nós contamos toda essa história a partir da página 65, em que você pode ver esse processo de trabalho. Começa como um trabalho dele querer fazer isso, depois o assunto pega. Há uma história toda aqui no livro, né? Não vou fazer um spoiler aqui, em que nós vamos contando as tentativas dele de fazer o texto ser aceito. Né? E, finalmente, na página 67, diz, em 1751, após 106 anos do início do projeto da Bíblia de Almeida, depois da sua morte, portanto, ela é publicada na Bavária, na Batávia, em 2 volumes. Percebe? E aí, então, ela vem para o Brasil, e aí a primeira versão da tradução de Almeida cabe à Sociedade Bíblica Britânica, estrangeira naquela época, né? Não tinha a Sociedade Bíblica do Brasil ainda, com a tradução, com a versão de Almeida, a Almeida Revista Corrigida. E eu ainda não falei, aqui no livro trata, da tradução brasileira. A TB, né? A TB. A TB, ela é uma tradução boa, ela segue uma abordagem formal. Por que surgiu a TB no Brasil? Porque havia dificuldades depois da guerra, e na época da guerra, de como vamos fazer agora. Né? Então se produziu internamente pela Sociedade Bíblica Britânica essa tradução, que é uma tradução que ela já segue, vamos dizer, um caminho próprio, a primeira tradução brasileira interna em si. Aí depois tem a versão revisada de acordo com os melhores textos de hebraico e grego, que é a versão principalmente produzida pela imprensa bíblica brasileira, tá? E depois Almeida Século XXI, que foi um pool de editoras, a Vida Nova, a Imprensa Bíblica Brasileira, a Juerp, etc. Depois Almeida Corrigida Fiel,
publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e aí vai embora, edição contemporânea que desapareceu, né? Thompson usa ela, não é? Thompson usa, lamentavelmente. A Bíblia Thompson é tão fantástica para ajudar a leitura, né? Eu já tentei no passado, lá, quando dava um suportezinho para a Editora Vida, que eles publicassem com a NVI, né? Mas teria que fazer um trabalho reconstrução, né? Isso custa editorialmente, você sabe. Sim, é caríssimo. Custa, né? Quando fala de Bíblia é caríssimo. Muito caro, né? Depois da Nova Almeida atualizada, e aí a tradução brasileira, que eu citei há pouco, resumidamente, na página 71, nós trabalhamos aqui, conhecida como versão fiel, versão brasileira, né? E o Projeto Nacional de Tradução Bíblica foi realizado em solo nacional em 1903. Foi sendo trabalhado, e aí tem toda a história dela, né? E é interessante a tradução brasileira, porque na hora que você vai fazer o trabalho de tradução, você tem horas que você para, porque você não encontra essa forma gramatical do texto original, você não consegue encontrar uma forma em português, né? E como é que você resolve? Há uma história da Sociedade Bíblica do Brasil que a própria tradução brasileira, isso eu conto essa história aqui na página 71, era um tipo de tira-teima. Vamos ver como a tradução brasileira traduziu. Ela vai nos dar a dica, né? E a partir dali era feito o trabalho, né, em si, né? Então, eu agora lembrei de algo que eu deixei de falar no passado para vocês, agora há pouco. Se você me permitir abrir um parênteses aqui, puxando no passado, algumas diferenças. Meu trabalho é mais com o Novo Testamento e grego, né? Algumas diferenças de compreensão da gramática grega e da brasileira, né? Portuguesa, né? É porque eu sempre digo que nós falamos o brasileiro e não o português, né? Então, é uma moda de dizer. Os portugueses ficam meio bravos comigo. Eu vou pegar o verbo no presente, no perfeito no grego. Perfeito em português é o passado. Tá? Eu entrei. Entrei. Significa que eu entrei. Acabou, eu entrei aqui nessa sala, nesse estúdio. Eu entrei, pronto. No grego, se eu uso o verbo no perfeito, ele tem diversos significados. O primeiro significado é que ele é um verbo pontilhar. Imagine um ponto, você que está me assistindo aí, seja grande desse jeito, tá? Então, esse ponto que está aqui, ele é visto como um todo. E eu vou olhar esse ponto, eu não tenho mais uma terceira mão aqui, mas é como se fosse algo andando aqui dentro. Só que o perfeito, ele pode significar algo andando aqui dentro que vai para fora. Algo que eu fiz e continua no estado do que eu fiz. Não dá para a gente entender nossa gramática isso, né? É meio difícil. Eu vou dar um exemplo. Você está perguntando para mim, eu sei que na tua cabeça está. Me dá um exemplo. Jesus, depois da ressurreição, tem um texto que diz que ele, estando as portas fechadas, estando os discípulos dentro do recinto, ele entrou. Estando as portas fechadas, a palavra, o verbo ali é no perfeito. Uma compreensão desse verbo, por isso que eu digo que toda tradução precisa de interpretação, se eu compreender esse verbo perfeito com essa visão pontilhar e contínua, pontilhar e linear, posso entender que significa que as portas foram fechadas e continuavam fechadas quando Jesus entrou. Não é que entrou, fechou a porta, abriu e deixou aberta. Não, estavam fechadas quando ele entrou. Olha a profundidade que eu parto de uma gramática. Você muito entendeu? Mais profundo. Muda muito, Muda muito, dá uma profundidade maior. Então, aí você vai dizer para mim, mas tudo bem, isso é legal, mas e daí? E daí que se eu preparo minha mensagem, agora eu vou dizer para você que está me assistindo, se eu preparo a minha mensagem baseada num texto em português ou inglês, e eu preparo a mensagem baseada num texto original, eu vou enriquecer minha mensagem. Esse é só um exemplo, tem outros textos em si. Percebe? Eu vou enriquecer muito mais o meu ouvinte com dados precisos da palavra de Deus. Aí é só sabendo grego, não tem jeito. Você tem que estudar grego, hebraico, gramática, sintaxe, não vai ter jeito. Tem que... E a gente sempre usou a piadinha, cara, não entendi nada que esse cara falou grego pra mim. Bom, estudar grego, você vai ver que não é tão difícil. Não é tão difícil. Não. O senhor, quando faz os seus devocionais, leitura bíblica, o senhor usa versão nossa língua portuguesa ou o senhor faz no grego? Não, eu vejo geralmente em português, né? Eu e minha esposa, a gente ouve de manhã uma meditação de áudio,
Se tem alguma dúvida ali, eu vou para o texto original. Esses dias teve um texto assim, não sei se a minha esposa me acha meio chato nisso, eu acho que não. Ela está aqui do meu lado. Depois ela vai poder contar para a gente. Então, que palavra é essa no texto original? Não entendi bem. Bom, mas está claro. Bom, mas para mim eu não entendi bem. Então eu fui no texto original ver direitinho, né? Porque é uma leitura mais devocional. Agora, é claro, quando você vai fazer um trabalho também de exegese, isso não tira de você o espírito devocional. Sim. Né? Então, quando você está fazendo um trabalho de exegese, muitas vezes você fala, puxa, deixa eu pensar um pouco nesse texto. Como é que ele se aplica à minha vida? Né? Como que esse texto pode ser mais útil a mim? Né? Quando eu parto, por exemplo, Romanos 12, para mim, um texto chaves das Escrituras é Romanos 12, 1 a 8. Né? Quando eu parto daquele texto, por exemplo, eu estava lendo um texto era jovem, estudante de teologia, usava a Almeida Revista Corrigida, peguei Romanos 12, 4. Que o corpo de Cristo é composto por diversas partes, mas nem todos têm a mesma operação. Eu falei, operação é cirurgia. Não está certo esse texto. Almeida Revista Corrigida, né? Foi a minha Bíblia de estudo. Aí eu fui no texto original. E a tradução mais próxima para nós em português, nem todos têm a mesma função. Tá? Então, se eu estou fazendo uma devocional, né, ou às vezes eu estou fazendo uma tradução de um texto, uma exegese, me vem isso. Percebe? Quando eu pego Romanos 12, 1, por exemplo, ficando em Romanos, né, entregar o corpo em sacrifício vivo. Lá é corpo mesmo, é soma. Mas por que corpo? Aí eu vou para a neurociência. O corpo é onde eu produzo meus neurotransmissores, tem meus neurotransmissores, tem os meus hormônios que produzem comportamento, que produzem reação à vida. Então eu já falo para pensar em interpretação. Sim. Entregar o corpo em sacrifício vivo seria eu entregar também os meus neurotransmissores, os meus hormônios, o meu jeito de ser. Olha onde eu já cheguei, a partir do texto. É um estudo devocional, com certeza, né? Isso é meu culto racional, isso é meu culto da mente. Sim. Se é culto da mente, é um culto decidido, não é um culto simplesmente culto, né? Não é uma aeróbica gospel, é um culto, entendeu? Então, a gente navega nesses textos mesmo, fazendo uma devocional. Né? Uma versão que a gente não falou sobre ela e que ela já foi muito difundida no Brasil é a Nova Bíblia Viva. Sim. O que o senhor acha? E eu citei a NBV agora. Ela é uma paráfrase, portanto, ela é uma equivalência livre. Ela ajuda, vamos dizer, na compreensão. E eu diria o seguinte, se você tem formação nas línguas originais, na sintaxe, não só em ler as palavras, mas em sintaxe, etc., essa Bíblia pode te ajudar, mas você cotejando sempre com o texto original. Sim, perfeito. Na realidade, ela é uma paráfrase, a Nova Bíblia Viva, né? Que é a versão mais recente da BV, da Bíblia Viva dos anos 70, 80, 90, né? Lourenço, se alguém quiser fazer o senhor hoje dá cursos, aulas, se alguém quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, como a pessoa pode fazer? Olha, eu hoje, como a minha área foi cada dia mais no campo da ética e bioética, e como eu uso de base toda a formação em hermenêutica, em exegese, né, e línguas, e isso me dá substrato. Eu tive que afunilar. Numa fase da vida você tem que afunilar, né? Então eu hoje dou aula de ética e bioética, e eu diria para o seguinte, que se alguém quiser se especializar em todos esses temas que falamos, não esqueça de ler o livro, tá? Sim, vale a pena. Tem que comprar o Isso é livro. importante, exatamente. Né? Se matricular em algum curso de grego, especialmente hebraico, né? E a minha gramática de grego ajuda no caso de grego, por quê? Né? Eu parto de uma abordagem diferente das demais gramáticas mundiais. Nas gramáticas mundiais, o padrão é partir do texto grego. Então você vai estudar, claro, o alfabeto, aí em seguida você vai estudar acentuação, e em seguida você vai estudar substantivo. Ora, o substantivo grego, ele tem, digamos, 8 casos na forma mais clássica, os 5 na forma mais, digamos, presente, né? Mas em português eu não tenho estudo de caso.
Como é que eu faço? Era um trabalho ensinar aluno. Aí eu comecei a fazer uma experiência de sala de aula. Comecei a ensinar verbo. Primeiro verbo. Então, a minha gramática era ensina-verbo, que é mais próximo do idioma nosso de destino. Percebe? Então, se você quiser estudar grego, pode entrar num curso, podendo usar a minha gramática de grego, vai aprender bem noções do grego bíblico. Nós estamos fazendo uma nova versão, inclusive, nova edição, né? E ela é da editora Vida Nova, vai ajudar bastante. Começar pelo grego, o hebraico já é bem mais complexo, Sim. tá? Principalmente porque o alfabeto já é diferente, né? Sim. Mas estudar hebraico também. Percebe? Tem diversas escolas de teologia, tem diversos cursos. Tem escola que dá, digamos, matérias avulsas, disciplinas avulsas. Tem outras que você tem que fazer o curso. Algumas dão a pessoa, eu só quero estudar isso. Permite. Então, eu sugeriria esse caminho aí para esse trabalho. Eu uso hoje o trabalho de grego, hebraico, principalmente grego, mais para o meu trabalho de consumo meu ou para trabalhos de tradução bíblica mesmo, revisão, tradução bíblica, né? Mas aí já não dou mais aula de grego, não dá mais tempo. Né? Não tem como. Mas muita gente já foi formada, não só como ex-aluno meu, mas também a gramática minha, ela foi publicada em 1984, 86, incentivo do Dr. Shed. Eu tinha 2 anos de vida. Estava nascendo. Eu dava aula de grego, não tinha gramática de grego, mostrei ao Dr. Shed, falou, vamos publicar isso. E aí, então, foi publicada. A primeira edição foi datilografada em IBM elétrica. Meu Deus. E aí, quem me trouxe as esferas, né? Aí os mais jovens não vão entender o que é isso, as esferas da máquina de escrever IBM, foi o Dr. Roberto Bratcher. E aí, uma historiazinha em cima disso, ele falou, eu trago para você. Eu falei, eu precisava produzir grego, não tem máquina de escrever em grego, em português. Ele falou, mas tem a IBM. Eu falei, eu vou te trazer uma esfera grega, dá para trazer 2? Eu falei, por que 2? Porque se quebra uma, eu já tenho outra. Tem a reserva. Eu tenho até hoje essas aí, né? E aí eu tinha uma colega, secretária da faculdade, e eu datilografava e em grego eu escrevia à mão, ela contava a Cibele, né? Muito legal, ela contava quantas letras tinha em grego e deixava o espaço exato ali. E em grego a gente usava Courier, que é espaço igual das letras, né? E aí, durante a manhã ela fazia isso, e à noite em casa, de madrugada, com a permissão da minha esposa, eu datilografava em grego e fazia tudo datilografado, porque não tinha computador. Nossa. Se errava, o famoso branquinho. Dali saiu um fotolito, do fotolito saiu a gramática, a primeira edição, até a terceira ou quarta, né? E depois foi feito... feito... Quanto tempo para preparar um material desse? Muito grande, muito tempo. Exatidão e tudo, né? Então... mas hoje ela está digitada, não está digitalizada, né? Mas está digitada. Ela tem hoje cerca de 400 e poucas páginas. Esperamos que daqui a uns 2 anos eu consiga fazer uma nova edição. Que legal. A editora Vida Nova, que é uma editora campeã nessa produção desse material. Sim. Né? Hugo, faz o merchan do livro. Meu amigo, minha amiga, olha aí. Você quer levar o livro para casa? E sempre dá aquele incentivo para você poder comprar aqui na Plenitude com 10% de desconto. Então, se você deseja saber um pouco mais aí sobre o que nós tratamos aqui, tá aqui no livro. A gente não vai ficar dando spoiler aqui, muitos spoilers para você, né? Exato. Lourenço? A pessoa tem que levar o livro para casa, né? Sim. Então, amigo, tá 10% de desconto na tela. Aproveita, acesse nosso site. Nos próximos 30 dias, você pode comprar com 10% de desconto. E um detalhe, se vocês me permitirem, é que esse livro não serve só para você. Não serve para você dar de presente. Sim. Mas serve mais para estudos em pequenos grupos. Legal. Bom. Né? PGMs, PGs, serve para preparação para novos membros para o batismo. Bom. Uma coisa que o pessoal não percebeu ainda, e a Fernanda lá da editora, nossa grande amiga, não tinha percebido. Sim, um abraço é que a Fernanda é muito legal, né? É que esse livro tem 13 capítulos. 13 capítulos lembra o quê? Trimestre, escola bíblica. É verdade. Né? É verdade. E outra coisa, mas o pastor não precisa do livro. Vai ajudá-lo a se atualizar, principalmente nessas questões de tradução bíblica, manuscritos, porque ele traz, inclusive, uma série resumida, é claro, dos principais manuscritos, né, que ele poderá conhecer, tá bom? Então, ajuda nesses processos também. Aí, fica a dica aí. Lourenço, muito obrigado. Foi um papo muito rico, Legal. passar essa
1h30 aqui com o senhor bom. conversando e aprendendo mais sobre essa riqueza na nossa vida que é a Bíblia, que a gente ama de todo o nosso coração. Que bom, que bom. Que tem transformado a vida de pessoas ao longo dos séculos, né? E ainda vai transformar a vida de muita gente. Bom, fico feliz, é um prazer, mais do que prazer, é um privilégio estar aqui. Pessoal querendo me seguir nas redes sociais, no Instagram é Lourenco, né? Não tem o C cedilha, Sim. Lourenço Estélio Rega. Perfeito. Tudo junto, sem o C cedilha. Estamos lá. Vai aparecer aí Vai embaixo aparecer para você também. também, tá tá na bom, descrição exato. aí do vídeo, o arroba do convidado. E você pode acessar e siga ele lá para você acompanhar esse trabalho magnífico que ele nos contou um pouco aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? E aí, curtiram o conteúdo? Olha que papo bom. Isso faz a gente crer ainda mais na Bíblia, na suficiência das Escrituras. E esse livro que transformou minha vida há 16 anos atrás, do meu irmão também, ele continua transformando vidas. A gente ama trabalhar com Bíblias, é a nossa grande motivação. Nossa grande alegria é quando a gente produz Bíblias e chega aqui carretas de Bíblia, a gente olha para aquilo e pensa, isso vai transformar a vida de muita gente. Então, ao longo dos meses da plenitude, ela tem sido esse canal para transformar a vida de pessoas. Então, que você curta esse conteúdo, compartilhe, manda para as pessoas que você conhece e que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua semana. Valeu! Tchau, tchau, pessoal.